Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma produção audiovisual, o Talk Show da Graça. Desta vez vamos falar de uma batalha que está a aproximar-se a efeméride da mesma, a 9 de Abril, que é a Batalha de Lalis. A Batalha de Lalis, que se travou de 7 a 29 de Abril de 1918, foi uma enorme ofensiva alemã militar focada ao norte da fronteira franco-belga, na região da Flandres, durante a Primeira Grande Guerra. Também foi conhecida como Operação Georgette, Ofensiva do Lys, Quarta Batalha de Ypres, ou Quarta Batalha da Flandres, ou Batalha de Ester. Fez parte da chamada Ofensiva de Primavera, onde os alemães pretendiam romper as linhas aliadas definitivamente na frente ocidental europeia e foi planejada pelo general alemão Erich Ludendorff. Portanto, parte dos planos era tomar de vez a região de Ypres e expulsar os britânicos dos portos belgas. Foi lançada como uma sequência a Operação Michel, também travada no contexto da ofensiva de primavera alemã. No final, a Operação Georgette acabou falhando nos seus objetivos principais e sendo inconclusiva para os alemães no quadro geral da guerra, dando vantagem tática aos aliados. Entre o rio Lys e o rio Laué estavam estacionadas as tropas portuguesas nesse recuado mês de abril de 1918. A batalha que nesse local se travou entre as forças anglo-portuguesas e alemãs foi designada por Batalha do Lys, rio que assumiu esse nome devido aos lírios que outrora cresciam nas suas margens, no tempo em que a planície flandrina ainda era uma vastidão arborizada, designadamente no século XII, em que a flor de lis se tornou de forma simbólica o lírio da realeza e o emblema de França, significando poder, soberania, lealdade e honra. De facto, a batalha decorreu numa planície pantanosa, banhada pelo rio Lys e seus afluentes, na Flandres francesa, no noroeste da França. Já nesse mesmo local, segundo relatos históricos, também os portugueses integrados no exército anglo-luso teriam derramado muito do seu sangue durante as campanhas napoleónicas. Porém, nos inícios do século XX, a planície tornara-se úmida, constituindo uma amálgama de terrenos pantanosos e lamacentos, cortada por drenos e canais, onde os soldados tinham enorme dificuldade em se movimentarem e atuarem com prontidão. De facto, segundo esclarece o general Santos Correia na sua obra O 9 de Abril e a Primeira Guerra Mundial, o setor português estava situado numa planície argilosa, que o degelo ou as chuvas transformaram em lameiros, motivo dos muitos drenos que o atravessavam, permitindo a saída das águas para o rio Lys ao norte e para a ribeira Laué, sua tributária e afluente, a oeste. Genericamente, a batalha que se travou no vale do rio Lys ou da ribeira de Lalis ficou conhecida como Batalha do Lys. Marcou negativamente a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial, tendo os exércitos inglês e português sofrido uma derrota tática depois de retirarem face à poderosa e destruidora investida dos teutões. No setor aliado, e apesar da planície do Lys ser muito aberta, as posições de artilharia estavam bem dispersas e dissimuladas da observação terrestre e aérea, aproveitando árvores, sebes e outros meios de camuflagem. Não restam dúvidas de que nessa batalha do rio Lys, na zona de La Bassée-Armentières, chamada Frente de Neuf-Chapelle, a composição da 2ª Divisão do Corpo Expedicionário Português, do CEP, ao ser derrotada, se fragmentou para sempre. Tinha sido acordado entre os exércitos português e inglês que essa 2ª Divisão do CEP iria retirar na madrugada do dia 9 de abril de 1918. Contudo, nessa mesma madrugada, por volta das 4h15, a linha portuguesa sofreu um bombardeamento fortíssimo, tenebroso, verdadeiramente destruidor. A ofensiva, direcionada pelo exército alemão
contra a 2ª Divisão do Exército Português, colocou um ponto final na intervenção bélica para este último, relativamente à organização anteriormente estabelecida para o Corpo Expedicionário Português. O CEP destroçado acabou por ser removido para a retaguarda dos exércitos aliados. Algumas unidades foram integradas no exército inglês, tendo outras sido aproveitadas para a abertura de trincheiras. Até essa data, a Inglaterra tinha vindo a adiar o transporte de reforços vindos de Portugal e a possibilidade de os soldados portugueses irem gozar as suas licenças à pátria, justificando essa proibição devido à peste que graçava em Lisboa. Enquanto alguns oficiais portugueses endinheirados e com conhecimentos influentes na metrópole iam de licença e nunca mais regressavam para o combate, em França, aos soldados completamente desmoralizados, era exigido que continuassem a combater no front, motivo pelo qual se revoltaram. Os soldados do Batalhão de Infantaria 7, da 2ª Brigada, recusaram mesmo marchar para o combate. O comando propositadamente não arriscou condená-los por deserção, porque para serem julgados teriam de regressar de imediato à pátria. Ora, o que se passou no setor português tem muitas, digamos que, interpretações. Há muitos mitos sobre esta batalha e eu permito-me ler ainda mais alguma matéria sobre esta, digamos que, descrição do que se passou no setor português na Flandres. Tentando caracterizar o que se passava no setor português anteriormente à ocorrência da batalha, que é o móvel da nossa exposição de hoje, poderá adiantar-se que, segundo relatórios oficiais e o prefácio à obra A 2ª Divisão Portuguesa na Batalha do Lis, em 9 de abril de 1918, da autoria do Major Vasco de Carvalho, durante todo o inverno de 1917 e 1918, o general Fernando Tamagnini tentou por todos os meios informar o Ministério da Guerra que a situação dos soldados era insustentável. Muitos dos oficiais que iam gozar a sua licença a Portugal não mais regressavam ao campo de batalha, abandonando as suas tropas na frente do combate. Por sua vez, na metrópole, o governo ia criando novos decretos que alongavam o prazo das licenças. Para piorar o cenário na Flandres, cada vez mais deprimente para as nossas tropas, Sidónio Pais manda vir oficiais da sua confiança através de Espanha em trajes civis. Em 8 de abril estavam de licença em Portugal 463 oficiais, o que corresponde a 18% dos que se mantinham em França. Isto segundo a obra de António José Telo e de Pedro Marquês de Sousa. No prefácio à obra do Major Vasco de Carvalho, a 2ª Divisão Portuguesa na Batalha do Lis, está bem patente que o general Tamagnini de Abreu tinha comunicado a 4 de abril os primeiros motins de tropas e, sensatamente, pedira ao comandante do 1º Exército Britânico que rendessem a 2ª Divisão Portuguesa. Na reunião do dia 7 de abril, no quartel-general em Lestrame, o tenente-general Richard Hecking, foi informado pelos comandos de brigada das faltas de efetivos e da deficiência de quadros que havia nas unidades da divisão. Apesar de ter louvado a conduta dos soldados portugueses, pediu mais um pouco de sacrifício. Contudo, segundo consta do prefácio, o comandante britânico acabaria por expedir ordem para as tropas britânicas substituírem as portuguesas nas linhas, operação que devia executar-se em 9, 10 e 11 de abril. Essa ordem do 11º Corpo para a 2ª Divisão ser rendida e retirar para a retaguarda surgiu no dia seguinte, dia 8 de abril, no quartel-general de Lestrame, para espanto de todos. Entretanto, o Estado-Maior alemão preparava uma nova ofensiva, tentando antecipar-se
à entrada dos americanos no conflito armado, ou seja, na Grande Guerra, porque temia perder a guerra quando eles desembarcassem e tomassem posições de combate, tendo avançado rapidamente para a luta. Por esse motivo, o 6º Exército de Van Quast faz deflagrar às 4h15 da madrugada de dia 9 de abril um tremendo bombardeamento de artilharia, tendo utilizado um imenso efetivo de infantaria para assaltar as posições anglo-portuguesas na frente Bois-Grenier-Givenchy, tendo atacado a parte da frente ocupada por 3 divisões, sendo uma a portuguesa, sobre a qual incidiu a maior violência do choque, que ficou praticamente toda cilindrada. No mesmo prefácio, o comandante do CEP observa: perdeu-se uma divisão, única unidade de combate em que estavam englobadas todas as forças expedicionárias portuguesas, por isso cessou a nossa representação da frente da batalha. Mas quantas divisões perdeu cada um dos exércitos aliados num só recontro com o inimigo? Tamagnine de Abreu acentua ainda: no meio da destruição e carnificina em que se desenvolveu o ataque, foi ainda a minoria de ótimos oficiais que, com o seu exemplo e prestígio, levou as frações do seu comando à prática de atos heroicos, fazendo frente ao ímpeto do inimigo, demorando-lhe o avanço e dando assim tempo às tropas britânicas, ao lado das quais ainda combateram, de chegar ao terreno da luta e obstar a que os alemães conquistassem mais de 8 km de profundidade no antigo setor português. É relevante a constatação, por parte do comandante do CEP, de que os combatentes, sob as ordens de prestigiados oficiais, tivessem praticado atos heroicos. Em 2016, a reedição da obra do Major Vasco de Carvalho pela Liga dos Combatentes, com o apoio da Comissão das Evocações do Centenário da Grande Guerra, teve como autor do prefácio o presidente da Liga dos Combatentes, General Chito Rodrigues, que sublinhou de forma insufismável o seguinte: ao decidir o dia D e hora H, sob intensa preparação de artilharia e destruição de obstáculos defensivos, é altamente provável a ruptura da frente das forças adversas, seja qual for a organização defensiva a enfrentar e a qualidade das forças que a guarnecem. Em 9 de abril de 1918, assim aconteceu em ingleses e portugueses. Sofreram a ruptura da frente, havendo que, dadas as fracas condições defensivas então disponíveis, terem de retirar desorganizadamente até que à retaguarda fosse possível deter o inimigo. Foi uma derrota tática, foi uma batalha perdida, numa guerra que foi ganha. E, com estas palavras de Chito Rodrigues, termina a descrição desta batalha, que foi, efetivamente, digamos que na Grande Guerra, um pequeno revés, mas um grande revés para os portugueses, que eram em minoria, visto a primeira divisão do CEP já não ter participado na batalha, e apenas a segunda, e, portanto, de qualquer modo, os britânicos eram já responsáveis pela brigada dos portugueses, portanto, observando claramente ou vincadamente, a derrota foi mais dos ingleses que dos portugueses. Simplesmente, em Portugal, houve um grande movimento para observar, portanto, o que se tinha passado, e a revolta foi muito grande, pelo que sofreram os nossos patriotas, e houve um movimento político grande e também uma grande revolta contra Sidónio Pais, que não estava, portanto, a enviar reforços devidamente, nem a nível de produtos alimentares, nem a nível de tropas, e, portanto, para ele interessava que a guerra terminasse. E, portanto, havia diversas opiniões, ou pelo menos duas
fações de opiniões, não é? Os guerristas que se interessavam para que a guerra prosseguisse e os que eram mais pacifistas e estavam de acordo com Sidónio Pais. De qualquer modo, esses observavam que os portugueses tinham sido derrotados, os guerristas, mas não foi bem assim, porque eles já estavam a trabalhar, a lutar juntos com os ingleses. E os ingleses não os substituíram na manhã em que tinham prometido isso e, portanto, os alemães, através de várias atitudes, uma delas era a espionagem, souberam que era o setor português que estava mais enfraquecido e atacaram o flanco dos portugueses para os destruir e, portanto, abrir uma brecha nesse setor que estava mais frágil. Portanto, a Batalha do Lis é importante para que evoquemos a heroicidade dos nossos soldados nessa batalha, que foi devastadora para os nossos homens, mas em que eles se portaram como heróis, ajudando a proteger inclusive os ingleses portanto, para que se conseguissem na retaguarda organizar. E é por aí que estou aqui a tentar falar sobre a nossa efeméride dia 9 de Abril e estou num ponto de situação um pouco adiantada para que, se tiver outros trabalhos, não deixe de invocar desde já esta grande batalha em que os nossos portugueses participaram. E a terminar, para alegrar um pouco o ambiente, não poderia deixar, como tradicionalmente é hábito, falar do soldado de Milhões. E então vou fazer aqui a leitura do texto que nos fala do soldado de Milhões. Portanto, nesta batalha, a 2ª Divisão do CEP foi completamente desbaratada, sacrificando-se nela muitas vidas, entre os mortos, feridos, desaparecidos e capturados como prisioneiros de guerra, e no meio do caos distinguiram-se vários homens anónimos, na sua maior parte. Porém, um nome ficou para a história, deturpado, mas sempre eterno: o soldado de Milhões. Do seu verdadeiro nome, Aníbal Augusto Milhais, natural de Valongo, em Mursa, viu-se sozinho na sua trincheira, apenas munido da sua menina, uma metralhadora Lewis, conhecida entre os combatentes lusos como a Luísa. Munido da coragem que só no campo de batalha é possível, enfrentou sozinho as colunas alemãs que se atravessaram no seu caminho, o que em último caso permitiu a retirada de vários soldados portugueses e britânicos para as posições defensivas da retaguarda. Vagueando pelas trincheiras e campos, ora de ninguém, ora ocupados pelos alemães, o soldado de Milhões continuou ainda a fazer fogo esporádico, para o qual se valeu de conhetes de balas que foi encontrando pelo caminho. 4 dias depois do início da batalha, encontrou um major escocês, salvando-o de morrer afogado num pântano. Foi este médico, para sempre agradecido, que deu conta ao exército aliado dos feitos do soldado transmontano. E, regressado a um acampamento português, um comandante saudou-o, dizendo o que ficaria para a história de Portugal. Ao falar com o soldado Milhais, ele disse: "Tu és Milhais, mas vales milhões." Foi o único soldado raso português da Primeira Grande Guerra a ser condecorado com o colar da Ordem Militar da Torre-Espada do Valor, Lealdade e Mérito, a mais alta condecoração existente no país. E assim termino por hoje, desejando um resto de noite muito feliz a todos os meus ouvintes e espectadores e até à próxima live. Boa noite para todos.